Olá, sejam bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Hoje nós temos aqui mais uma convidada bastante especial. Gostaria primeiro de cumprimentar o meu grande companheiro Dimas. Tudo bem, Dimas? Bem, você, Danilo? Também, tudo jóia, tudo certo. Antes da gente iniciar, não posso deixar de pedir para você para contribuir aí com o nosso trabalho, dando a sua opinião, a sua sugestão a respeito do que você acredita que a gente poderia melhorar, deixando o seu joinha, o seu gostei ou não gostei aqui embaixo, para que a gente possa cada vez mais construir conteúdos que sejam relevantes para a sua carreira, para a sua vida e para que a gente possa progredir em conjunto nesse projeto bacana aqui do podcast. Hoje me contaram que você tem que fazer inscrição no nosso canal e acionar o sininho. É isso aí. É verdade, é verdade. É muito importante isso. Muito obrigado, Dimas. Isso aí eu sempre esqueço de falar mesmo. Bom, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, é a Mariana. A Mariana Cunali, ela é psicóloga, ela possui MBA em gestão de pessoas, especialização em gestão de negócios e é diretora de RH na Netafim Brasil. Que responsabilidade, hein, Mariana? Seja muito bem-vinda. Que bacana te receber aqui. Dimas, obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui. Primeiro podcast, então uma super responsabilidade aí para mim, né? Mas agradeço aí, sim, e completei mês passado agora 10 anos na Netafim. Olha, que maravilha. E 1 ano e meio aí no cargo de diretoria. Muito que bom. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelas contribuições, a gente tem recebido bastante contribuições, pedidos de temas, as pessoas também têm comentado, né, se tem gostado, se não tem gostado. Muito obrigado de novo pelo seu prestígio. Espero que a gente esteja contribuindo aí com a sua carreira, com a sua empresa, com o seu início de carreira, né? A gente sabe que o nosso público é bastante diverso e a gente fica muito feliz em estar contribuindo com a sua vida de uma maneira geral. E Mariana, muito obrigado por estar aqui conosco. Parabéns pelos 10 anos de Netafim. A gente já te conhece há algum tempo, né? Eu falo que todo mundo que a gente conhece aqui, eu conheci sem cabelo branco, mas o seu não mudou ainda. Começou já, né? Um pouquinho, mas é a experiência, né? E Mariana, a primeira coisa que a gente pede, né, para o nosso convidado falar aqui é contar sobre a sua experiência, especialmente as escolhas, né? A gente entende que, e você sabe disso, né? Você é da área de RH, as escolhas têm muito impacto em como você vai ser no futuro, em como você, enfim, consegue progredir na sua organização. Aquilo que você planejou tem muito a ver com as suas escolhas, né? Sim. Então, conta aí a sua história para a gente, por favor. Com muito prazer, Dimas e Danilo. Acho que é a primeira vez assim, que eu estou compartilhando um pouquinho mais da minha história profissional. Mas agora eu completei esse ano 20 anos de formada. Eu me formei em psicologia lá na PUC Campinas em 2003. E quando eu fui escolher o que eu queria fazer para a minha vida, eu tinha uma certeza só, que era trabalhar com pessoas. Então, eu falei, eu quero trabalhar com pessoas e eu não quero exatas de forma alguma. Nunca me identifiquei. E, na época, vocês lembram que tinha o Guia do Estudante? Que a gente comprava na banca do jornal. Agora, do futuro. Imagina, agora o pessoal nem deve mais saber, os jovens, que era o Guia do Estudante, mas era um livro que você comprava na banca e tinha um pouquinho sobre as profissões, né? Eu decidi fazer psicologia. Eu lembro que eu estava entre algumas opções, decidi fazer psicologia, mas eu ingressei na faculdade pensando assim, com o objetivo de ser uma psicóloga clínica, né? E a gente sabe, psicologia são 5 anos, o meu curso na época não tinha noturno, era um curso diurno, então eu ficava de manhã e à tarde na faculdade, eu não tinha tempo para fazer estágio integral, então assim, eu não tinha na época como fazer estágio fora, só os estágios obrigatórios da faculdade, né? Então, assim, eu finalizei a faculdade lá em 2003 muito crua, muito despreparada, muito sem experiência, me sentindo extremamente perdida. O que é comum no estudante. Super, né? Eu tava com 22 anos, eu tinha 22 anos. E aí eu pensando, me questionando se era aquilo mesmo que eu... Nossa, será que eu errei na minha escolha? E agora, o que eu vou fazer, né? E aí os pais, na época, cobrando, você formou, agora você precisa arrumar um emprego. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? Se descontar essa duplicata. Claro, bem aquilo. E assim, e na época, o que aconteceu? Quando eu fui fazer estágio na psicologia clínica, eu falei assim, isso não é para mim, isso não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque eu achei algo assim...
extremamente pouco dinâmico, digamos, né? Eu achei algo muito parado, eu sou uma pessoa um pouco mais agitada. Então, assim, eu não achei que aquilo deu fit com o meu perfil. Ok. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a procurar emprego, só que com um currículo extremamente, assim, sem nada, né? Meu currículo era minha formação e os estágios obrigatórios. Então, assim, mandava o currículo, não tinha nem resposta, ninguém me ligava me chamando para entrevista, né? Até que eu acho que eu dei sorte, porque uma consultoria bem pequenininha de uma cidadezinha na região de Campinas me ligou. E eles não pediram o meu currículo. Eles tiveram uma indicação, eles me ligaram e pediram para eu ir lá fazer a entrevista, sem olhar o meu currículo, assim, por sorte a minha, porque se eles tivessem olhado o meu currículo antes, eu não teria sido chamada para a entrevista, né? Então, durante a entrevista, eu vendi meu peixe, né? Mesmo sem ter a experiência, eu vendi meu peixe. Eu lembro que a moça, assim, me contratou, a dona lá da empresa me contratou na hora, assim. Disse, eu comecei no dia seguinte, pra você ter noção. E aí, na época, como era muito pequenininha, eu tinha que fazer recrutamento e seleção. Eu tinha que ligar nas empresas da região e marcar a visita para ela ir mostrar o trabalho da consultoria. Então, e eu tinha que fazer a recepção. Então, na recepção, quando a pessoa entregar o currículo, eu já tinha que fazer uma triagem. Então, eu fazia esses 3 trabalhos, só que assim, o volume era muito pequenininho, assim, né? E assim, para você ter ideia, eu entrei lá, eu não sabia o que era um auxiliar de produção, não sabia o que o auxiliar de produção fazia. Então, assim, uma coisa que eu sempre fiz foi fazer minha parte nos bastidores. Então, assim, eu comecei a correr atrás de curso. De sábado, eu estava fazendo curso de seleção por competências, de teste psicológico. Lembra que na época tinha os testes que a gente fazia, de atenção, de personalidade. Eu estava comprando livro de como se aperfeiçoar para fazer entrevista. Então, eu sempre estava correndo atrás e com o objetivo já na minha visão. Qual que é a minha próxima etapa? Qual que é o meu próximo passo? Né? E aí eu fiquei lá 1 ano e, assim, na época, no centro de Campinas, tinham muitas consultorias. Até hoje tem, né? E tinham aqueles painéis enormes, cheios de vagas. 100 vagas disso, 50 vagas daquilo. E eu falava, gente, eu quero trabalhar num lugar desse, que tenha muita vaga, que eu quero trabalhar bastante. E essa consultoria que eu tava trabalhando, eram muito poucas vagas. Era coisa assim, 15 por mês, porque era bem pequenininha. Aí eu fui chamada para uma empresa em Campinas, onde eu trabalhei durante quase 5 anos. E aí já era uma consultoria muito maior, assim, tinha unidades em várias cidades na região de Campinas. E eu lembro que na época eles me contrataram para fazer... Era um projeto de 1.500 vagas de uma empresa de call center. Olha... E eu lembro, na época, eles montaram uma estrutura, né? Então, tinha teste de informática, dinâmica de grupo, e tinha teste de voz, na época, chamava, que era o teste de dicção, né? Para ver se a pessoa falava certinho. E aí, eu lembro que eu entrei na sala, eu falei assim para minha gestora, na época, eu nunca fiz uma dinâmica de grupo, eu não sei fazer. Aí ela falou assim, eu vou fazer uma, você vai olhar e depois você vai fazer. E foi assim que fez. Então, eu fiquei 3 meses trabalhando nesse projeto. Contratamos as 1.500 pessoas e aí eu fui trabalhar com uma consultora como as outras que faziam as vagas de vários clientes, né? Então, assim, o que na época eu gostava muito, que atualmente eu não vejo nas atuais consultorias, é que lá eu tinha a responsabilidade de todas as vagas de um cliente. Então, assim, desde as operacionais até as de gestão, mas eu tinha uma carteira de clientes. Então, aqueles clientes eram meus, todas as vagas dele. Então, era muito bom, por quê? Porque eu conseguia fazer um relacionamento com esse cliente. Eu ia lá na empresa dele, eu conhecia como que era o processo produtivo dele, como que era o lugar que ele trabalhava, como era o ambiente. Então, isso eu acho que fidelizava muito. E te ajudava no processo de contratação. Me ajudava muito no processo de contratação. E naquela época, a gente está falando isso aí de 2006, 2007, lembra que tinha aquele boom de vagas? Que era assim, era 100 vagas temporárias, 300 vagas... Eu lembro, assim, que eu cheguei a fazer 450 vagas em 3 dias. Nossa. Era muito. Isso foi antes daquela crise de 2008, quando começou a bater a lei do temporário, né? Lá no Ministério lá do Trabalho. Então, eu trabalhei nessa empresa durante quase 5 anos. E, assim, quando eu saí de lá, assim, eu realmente saí para conhecer o RH dentro da empresa, né?
Porque quando você trabalha em consultoria só com recrutamento e seleção, a gente ajuda na empregabilidade das pessoas, mas a gente não sabe depois o que acontece com essas pessoas, né? Então, assim, tem alguns candidatos que eu lembro até hoje, e eu fico pensando, gente, será que essa pessoa ainda está lá? Onde será que essa pessoa está? Ela foi promovida, ela deu certo lá? Eu comecei a ter, assim, muita vontade de conhecer, de trabalhar com os outros pilares do RH, com a cultura organizacional, clima, treinamento e desenvolvimento. E aí eu comecei a buscar, eu coloquei como meta também, trabalhar dentro do RH de uma empresa. Na época eu senti um pouco de resistência, porque eu só tinha experiência, né, em consultoria. Mas aí eu fui contratada para trabalhar numa metalúrgica lá na região de Campinas, onde foi o meu primeiro cargo mesmo como analista de RH, né? E aí lá eu comecei a aprender um pouco de cada um dos subsistemas, mas muito voltado para recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Aí, de novo, qual que é a minha próxima etapa? Eu quero um dia trabalhar na área de gestão de pessoas numa multinacional. Falei assim, então, o que eu tenho que fazer? Vou começar a fazer um curso de DP, vou voltar para o meu inglês, vou começar um curso de liderança. Então, eu sempre, assim, procurei ter uma autoliderança da minha carreira, né? O que eu quero e o que eu preciso fazer para atender. Então, eu fiquei nessa empresa durante 2 anos. E aí fui para uma outra empresa que eu recebi um convite já na primeira vaga de gestão, supervisora. Aí fui para uma empresa bem maior, na época, uma empresa do segmento de distribuição de 700 empregados na época. Se quiser falar o nome das empresas. Não tem, era a Nortel, né? Hoje do grupo Sonepar. E eu entrei na Nortel, acho que foi em 2010, alguma coisa assim. Então, eu era supervisora da área de seleção. E tinham muitas filiais aí espalhadas no Brasil todo. Então, assim, quando era responsável por conduzir os processos seletivos de todas as vagas, era um volume de vaga bem grande. Participei de algumas aquisições na época, assim, que agregou bastante para mim, né? E aí, há 10 anos atrás, eu me casei e meu marido estava trabalhando em Ribeirão. E aí, eu comecei a buscar uma oportunidade aqui. Foi onde eu vim para a Netafim. E eu ingressei na Netafim como coordenadora há 10 anos atrás. Então, na época, a gente tinha 110 empregados, colaboradores. Hoje estamos com quase 250, 10 anos depois. E na Netafim, então, eu ingressei como coordenadora. Em 2016, eu fui promovida para meu primeiro cargo gerencial. E há 1 ano e pouquinho, eu já estou como diretora. E você cuida do Brasil e... Argentina. Nós temos um escritório na Argentina, próximo a Buenos Aires, né? Então, aí já faz 1 ano que a gente tem uma pessoa de RH lá, full time, porque antes a gente não tinha alguém full time. Então, hoje a gente tem uma analista lá, que reporta diretamente para o diretor direto lá da Argentina e matricialmente para mim. Então, os temas de RH, corporativos, os programas, eu trato junto com ela. E o dia a dia, ela trata com ele. Então, assim, para mim foi algo muito, assim, desafiador também, né? Você assumir a gestão de um país, na época eu não falava espanhol, e eu não conhecia nada da Argentina, assim, da cultura, tanto organizacional como da cultura das pessoas. Lá eles têm um problema de economia com relação à inflação muito alto, como isso afeta a vida das pessoas. Então, assim, foi um aprendizado, né? E ainda falar a língua deles, né? Mariana, conta pra gente, pros nossos ouvintes, quem é a Netafim, o que a Netafim faz. Você também se reporta a uma vice-presidente de RH, né? Eu falo que lá na Netafim, eu vou até explicar para vocês, porque lá a gente tem, assim, 3 reportes. Então, assim, como que funciona hoje? Hoje, a Netafim, ela é uma multinacional israelense. Infelizmente, a gente está passando por uma situação complexa uma situação muito complicada lá em Israel, né? Mas, graças a Deus, a gente recebeu a notícia que o pessoal, o time de Israel, está tudo bem, né? Eles estão perto da A gente tem área uma de das guerra, fábricas que é um pouco mais próxima, mas não afetou, né? Por enquanto, está tudo bem. Né? Nenhum funcionário nosso foi afetado. No Brasil todo, nós temos quase 5.000 empregados Netafim,
E em 2018, 80% da Netafim foi vendida por um grupo mexicano, que é a Orbia, como se fosse uma holding, né? Eles têm outras empresas também que eles são os donos, a Vavin, a Manco Vavin é uma delas. E no pilar de agricultura é a Netafim. Né? E então a Netafim ela é líder mundial no segmento de irrigação por gotejamento e está aí crescendo cada dia mais, né? Como o nosso agro. Eu vejo a Netafim em todo canto que eu vou, tem Netafim. E a nossa base está aqui em Ribeirão Preto, a nossa matriz, a nossa fábrica, a única planta hoje que nós temos é aqui em Ribeirão. No Brasil nós já estamos há quase 30 anos. Tá? E qual outra pergunta? Sobre os reportes que você tinha me perguntado. Então, assim, hoje nós temos, claro, um time de RH que fica em Israel, que é o corporativo. Temos diretrizes, sim, de Israel. Então, tem alguns processos que a gente segue corporativamente falando. Por exemplo, processo de avaliação de desempenho. Né? Então, tem alguns processos que a gente tem que seguir as diretrizes deles. A gente tem um outro report que é o divisional, que a gente tem algumas divisões dentro da Netafim. Por exemplo, a gente tem a divisão ao qual o Brasil pertence, que é a divisão Américas. Então, a gente tem um VP responsável pela Américas, que vai Estados Unidos, México, toda a América do Sul. E temos também algumas diretrizes divisionais e é claro que temos as locais, né? Mas o meu reporte direto hoje é para o presidente aqui da Netafim Brasil, tá? Bacana, muito bom. E você depois fez pós-graduação, agora recentemente, né, fez uma outra, né? Por que você escolheu essas outras duas aí para complementar a sua formação? É óbvio que provavelmente você fez uma série de outras formações no meio do caminho. Comecei uma outra agora também. É que assim, eu acho que assim, a gente vai procurando esse autodesenvolvimento, né, Dimas? É aonde a gente quer chegar, onde a gente vê que a gente precisa aprimorar mais. Então, assim, quando eu estava atuando como gerente de RH, eu comecei... A gente teve uma mudança de gestão na empresa e eu comecei a ver que eu estava sendo, assim, convidada para participar de algumas reuniões mais estratégicas que não envolviam somente a área de RH, mas que envolviam o negócio como um todo. Então, assim, eu falei assim, bom, a prática eu vou aprender aqui, né? Como a área de marketing, comercial, finanças funciona, mas eu quero ter uma teoria, né? Então, assim, eu já almejava ter um cargo de diretoria, é claro, né? Então, assim, eu falei assim, o que eu preciso fazer para ter um cargo de diretora? Diretoria, você vai precisar ter um papel mais estratégico, mais envolvido do negócio, mais de decisão. Então, fui buscar essa pós-graduação também para me ajudar com esse conhecimento mais teórico do negócio como um todo. E não só de RH, que eu já tinha feito anteriormente, né? Então, aí eu procurei aqui o pessoal da Dom Cabral, onde eu fui fazer essa especialização. Que bacana. Muito bom. Muito bacana. Mariana, uma curiosidade que eu tenho, é um tema que eu acredito que se você nesse momento abrir seu celular agora, você que está nos acompanhando, escrever RH estratégico, você vai ver 35 mil artigos e textos no LinkedIn, enfim, muita coisa, né? Mas uma coisa é o que a gente vê na prática, outra coisa é muita coisa que a gente consegue viabilizar dentro do negócio, né? Sim. O que você, sua opinião mesmo, particular, o que você acha que você teve que trabalhar mais em você como profissional para você passar a enxergar um RH de uma forma mais estratégica? Uma coisa você já falou, enxergar o negócio como um todo, por exemplo, né? O que você teve que dar mais atenção, assim, falar, opa, peraí, isso aqui eu vou ter que mudar minha conduta. Eu enxergava o negócio de uma forma, agora eu estou enxergando de outra. Tem algum ponto que você lembra que foi marcante? Tem sim, tem. Eu comecei a participar de reuniões mais estratégicas, inclusive com clientes e distribuidores. Então, assim, comecei a ir para o campo, né? Por exemplo, eu não conhecia a região Centro-Oeste, o Mato Grosso especificamente. E a Netafim, ela está com uma iniciativa que é ingressar no mercado de grãos, principalmente na região do Centro-Oeste, muito grande. Então, assim, preciso pensar estrategicamente, conhecer a região para saber qual que é a demanda que eu vou ter dentro de RH. Né? Então, eu fui para o Mato Grosso, eu conheci quais os problemas que tem lá de mão de obra, eu conversei com os distribuidores, eu conversei com o cliente.
mesmo com uma visão de RH de pessoas, né? Ai, como que é formar mão de obra aqui, contratar aqui, mas quais são os problemas que vocês têm aqui? Para reter, para desenvolver e até mesmo do negócio, né? Qual que é a oportunidade de negócio que a Netafim tem aqui nesse mercado, nessa região? Então, eu comecei a olhar muito para fora. Eu acho que esse foi o mais estratégico, assim, que eu tive, sabe, Danilo? De não ficar só dentro, com aquela visão interna de como o Netafim funciona no relacionamento com os meus pares. Executar a coisa do dia a dia, né? Dia Por exemplo, dia, obrigações, né? Sim, mas ir para fora e até mesmo assim participar de eventos de RH, conhecer o que as outras empresas estão fazendo, buscar treinamento, buscar podcast. Então, assim, eu vou ver o que o mundo está praticando, né? Para aí, então, eu trazer para dentro e conectar com o que aquilo vai funcionar para a gente, né? Então, assim, olhar para fora, Danilo, foi o que mais me ajudou. Do ponto de vista estratégico. Do ponto de vista estratégico, foi. Ô, Mariana, assim, a gente, enfim, ainda nessa linha, né, do estratégico, eu acho que essa iniciativa, né, de conhecer seu cliente, de conhecer, enfim, os problemas que tem lá, a gente quando olha, por exemplo, a questão do desemprego, né, a gente tem uma taxa nacional aí de 8 e pouco %. Quando a gente olha para o Mato Grosso, Centro-Oeste de uma maneira geral, o número é de 4%, né? Então, se a gente tem dificuldade aqui de contratar gente com taxa de desemprego de 8, imagina lá, né, e a própria dificuldade de formação de mão de obra deve ter sido algo que você notou lá, viu, né? As pessoas investem, a gente tem clientes lá no Centro-Oeste, eles investem fortunas nas pessoas e as pessoas não ficam, né? Porque não tem mão de obra. E o que eu percebi lá é que a maioria das pessoas que eu conheci lá da área onde atuamos, elas não são de lá. Elas vieram de outros estados, ou elas vieram do sul. Eles são importadores de mão de obra. Conheci gente do Espírito Santo. Igual você pega Luiz Eduardo Magalhães. Quantas pessoas ali, uma região potencial do agro, né, gigante, quantas pessoas nasceram lá, moram lá, né? Eu só o motorista de táxi que nasceu lá, que eu conheci dali. Então, assim, o agro no Centro-Oeste, você pega ali Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, é onde a gente tem mais dificuldade de fechar os processos seletivos, de encontrar mão de obra, porque a demanda lá é muito alta de mão de obra qualificada, principalmente voltada para o agro. O que você entende assim que funciona? A gente tem essa dificuldade, ela é monstruosa, né? A gente trabalha com 850 empresas na nossa base de remuneração, lá que a gente fala do estudo de remuneração, não é só remuneração, é headcount, é turnover, etc. E a gente tem lá, o nosso número é de 67% das pessoas saem até 2 anos de empresa. Desses 67, 50% saem até 1 ano. A gente estava falando aqui com a Thaís, ela da França, o número da França é 30%. Então, não é um problema só nosso, né? É um problema mundial. O que você acha que funciona no processo de retenção? De contratação, a gente sabe todas as dificuldades, enfim, você tem, acho que, pagar o salário, ter uma remuneração competitiva, tem que ter benefícios competitivos, tem que ter um plano de carreira. Mas agora, o que funciona? Depois que você bota a pessoa para dentro da empresa, o que funciona para reter ela? Então, eu acho assim, quando a gente fala de retenção, eu gosto de falar de um plano de retenção individual. Porque, assim, eu não acho que um plano de retenção ali escrito, esse aqui é o seu pacote padronizado de retenção, eu não acho que funcione. Porque eu acho que hoje, atualmente, para cada um é algo que vai fazer sentido, né? Para o fulano é o salário, é uma pessoa que brilha os olhos de acordo com a faixa salarial, com o outro é com o desenvolvimento, com o outro é com o crescimento, com o outro é um bom ambiente de trabalho. Então, eu acho que cada gestor, ele precisa, assim, ter um conhecimento muito amplo da sua equipe, individualizado, para saber o que retém cada um deles. Mas eu acho que, assim, os jovens que estão se formando agora, que estão ingressando no mercado de trabalho agora, o que eu percebo? Que eles estão buscando um crescimento muito rápido, que as empresas, muitas vezes, não têm como oferecer isso para eles. Né? Então, assim, a gente percebe que hoje, quando a gente pega alguns currículos, a gente não consegue mais aquele perfil de pessoas que pararam muitos anos
Na mesma empresa. 10 empresas. anos E na isso era empresa. super bem visto, né? É. Você pegar um currículo, nossa, que currículo bonito, trabalhou 5 anos aqui, 6 anos aqui, 4 anos aqui. Agora a gente vê que a rotatividade ela está um pouco maior, e o que eu percebo? Que é devido a novos desafios e a crescimento. Uhum. Né? Então, assim, às vezes eu questiono as pessoas na entrevista, quando, vamos supor, você está entrevistando uma pessoa que está numa empresa há 6 anos e ela já está buscando uma recolocação porque ela não viu chance de crescimento lá. Mas em 6 meses já deu tempo de você ver que você não vai ter crescimento lá, Tá. né? Então, realmente, eu acho que vai de pessoa para pessoa, Dimas. Tá, eu acho que hoje a gente precisa, a geração nova, a gente precisa desafiar cada vez mais. Uhum. É uma geração que está muito focada em formação e desenvolvimento. Então, acho que as empresas têm que trabalhar bastante com programas de desenvolvimento, de inovação, de novos projetos, envolver essa galera, né? Uhum. E realmente os líderes conhecerem as suas equipes e o que motiva cada um, tá? E aí você falou um pouquinho também do que fazer agora devido a essa escassez. O que eu vejo muito, assim, falando em Netafim, o que eu vejo que as empresas estão fazendo muito é que, assim, o mundo está vivendo uma escassez de mão de obra qualificada, né? Quando a gente fala em Netafim, a coisa se agrava ainda mais um pouquinho. Falo por quê? Porque é uma mão de obra muito técnica, muito específica. Sim, disputável, né? Não, eu não acho assim no mercado. Vou lá, publico uma vaga, gente. Não tem um estoque ali. É ali. muito raro cair alguém ali no meu sistema com experiência em irrigação. É muito raro. Então, assim, quem já tem a experiência que está com a gente precisa trabalhar na retenção. E agora eu falo que a gente precisa começar a investir na formação. Tá? Na formação. Então, assim, a gente tem alguns programas onde a gente vai para a universidade, levar o nome da Netafim, trabalhar a marca empregadora. Então, assim, pela primeira vez o RH teve uma salinha na Grishow, no nosso stand esse ano. Vocês passaram lá, Sim, né? eu fui lá ver. Então, a gente fazia as entrevistas na hora, conhecia as pessoas que tinham interesse em trabalhar na irrigação. Também fizemos um programa, o ano passado, de formação de jovens para o mercado da irrigação. A gente conduziu e ministrou um curso de 60 horas. Então, assim, a solução que a gente vê para a Netafim e para muitos mercados hoje é a formação. Por isso que a gente vê aí tantos programas de trainees, né? Programas de estágio, porque a gente não está mais conseguindo... Vocês são de consultoria, vocês devem ouvir muito, né? Os clientes ligando e falando, olha, eu preciso para ontem e eu preciso de alguém que já entre jogando. Exatamente. Né? A gente não consegue mais gente que entre tá jogando. Aqui, a bola tá rolando, né? mas o salário desse jogador, vai estar aqui, né? Vai estar... Então, eu acho assim, a gente vai ter que ter mais flexibilidade, mais jogo de cintura, abrindo mão um pouco de perfil técnico, né? E, claro, começar a investir na formação de candidatos, de jovens, com uma pegada aí de soft skills bacana. Muito bem lembrado. Essa questão aí de soft skills mesmo. Mariana, uma coisa que para quem está nos ouvindo e às vezes é jovem, você deu uma série de dicas aqui, pessoal, vai anotando aí, né? Vocês viram que tanto para trajetória profissional, quanto você é jovem, está pleiteando, está pensando em crescer, tem muita coisa legal aqui que a Mariana falou. Nem precisa anotar, né? Só voltar o vídeo. Vou voltar ao vídeo, é verdade. Nada mais... cringe, né? Como é que eles falam do que eu falei agora, né? De anotar. Esquece. Mas é bom anotar. Depois eu pedi para o pessoal da edição mudar isso aí, não tem problema. Ô, Mariana, você trabalha numa multinacional. E uma das coisas, assim, que... Um trabalho que deve ser frequente em multinacional, assim, é a questão de cultura, né? Vocês têm um trabalho regular sobre isso? Quando a pessoa vai trabalhar lá com vocês na Netafim, vocês procuram conduzir, falar assim, fazer o onboard, falar que nossa cultura é assim, porque é uma empresa mundial, né? Imagino que os valores devem ser transmitidos, né, da matriz para vocês, para que vocês possam replicar isso, né? Nós temos um onboarding, que ele é digital, que ele é 100% digital, que ele é focado todo na nossa história, na nossa cultura, nos nossos valores, na nossa missão e no nosso propósito, né? Desde, assim, de como surgiu a irrigação por gotejamento, aonde foi, até onde a Netafim está localizada hoje, o organograma, como é a estrutura. Então, isso a gente tem 100% digital,
tá? Que ele é disponibilizado em todos os idiomas, então todo mundo que está fazendo onboarding em qualquer país hoje, ele está assistindo aquele mesmo onboarding. E aí nós temos um onboarding local também. Então, o primeiro dia que a pessoa entra na Netafim, todo mundo tem no primeiro dia o mesmo treinamento. Então, é RH, é segurança do trabalho, é TI, é compliance, é produção. Então, onde conhece o nosso processo produtivo. E aí, depois, a partir do segundo dia, a gente customiza de acordo com os cargos, né? Mas, assim, esse tema da cultura é extremamente importante, principalmente as pessoas que lidam com o corporativo, tá? Então, área de finanças, algumas áreas mais estratégicas de marketing. Então, assim, é muito importante a gente explicar para eles como funciona, porque é muito diferente. Por exemplo, o pessoal de Israel, eles não trabalham de segunda a sexta, eles trabalham de domingo a quinta. Né? Tem a questão do fuso horário, tem a questão de que o pessoal vai receber e-mails de domingo, mas não precisa responder o e-mail de domingo, é porque é a segunda-feira deles, né? Então, assim, como que é? Eles são extremamente amigáveis, eles ajudam, eles dão suporte em tudo, mas como que eles gostam? Eles são um pouco mais assertivos nas respostas. Eles não vão mandar um e-mail todo floridinho, Mariana, boa tarde, tudo bem? Como vai você? Aquele jeitinho brasileiro. Não, eles são mais diretos. Mariana, né? Preciso disso. Preciso disso. Senão você manda um e-mail, eles respondem ok. Mas esse ok não é que ele está sendo, assim, rude. Ou que ele está sendo, né? Não, ele está ok, tá tudo jóia, tá tudo certo para mim. Então, isso também para as funções que vão ter um contato diretamente com a matriz, é importante a gente também explicar como que o corporativo funciona. Né? Okay. Uma curiosidade sobre essa questão de cultura, eu estava visitando uma empresa que tem um cunho assim, religioso muito forte, né? Então, aí falando com o diretor de RH dessa empresa, e ele, na verdade, ele é gerente, fala, para eu chegar a diretor, num dos comentários eu vou ter que trocar a minha religião, né? Eu não sou muito E aí a gente fica falando se alguém aí a Neiva estava comigo, ela falou, não, mas o Dimas muda também. Falei, daqui a pouco eu vou ter que dançar, fazer teatro, etc, né? Para poder, porque ele me falou também que isso tinha relação, tinha muito peso na escolha deles para contratar a consultoria. Aí eu falo, entrar na Netafim, será que eu vou ter que mudar de religião? Não. O Dimas tinha cabelo Black Power quando eu entrei lá, começou a atender esse cliente aí. De forma alguma. Na Netafim não tem esse rigor. Não tem, eles seguem o calendário deles lá em Israel, o calendário judaico. Então, as datas deles festivas, né, igual a gente comemora o Natal e o Ano Novo, deles acontecem em setembro, geralmente, porque é móvel deles. Então, a gente respeita o calendário deles, eles respeitam os nossos calendários, também a gente tem os nossos calendários religiosos aqui e tudo certo, assim, cada um se respeita. Flexibilidade boa. E você tem uma terceira cultura, né, que os mexicanos também são. Os mexicanos também, mas os mexicanos eu falo que eles são latinos como a gente, então assim, eu não vejo diferença, a não ser na comida, né, eles vêm aqui, a gente dá uma pimentinha nossa, eles falam, imagina, isso aqui não é pimenta, né? Isso é um ketchup. Isso é um molinho, mas assim, não, o mexicano, assim, pra mim eu não sinto diferença nenhuma, pra a gente trabalha para empresa mexicana, de fato, eles são bem tranquilos, são né? Bem tranquilos, são bem parecidos conosco, são bem parecidos conosco. Só o abacate, essas outras coisas, a pimenta, que é um pouco diferente. Mas a gente também rouba um pouquinho da cultura deles aqui. Né? E assim, dos mexicanos somos muito mais próximos, né? Porque eles sempre tem alguém aqui, ou alguém daqui acaba indo para o México. Eu acho que a língua, para quem não fala inglês, é um pouco mais confortável aí para quem quer falar o portunhol, né? Então, a gente também acaba tendo uma conexão muito forte com eles. Ô Mariana, você tocou num tema aqui também, você já falou, na verdade, dele, a gente toca, todo o pessoal de RH que vem aqui, a gente fala dessa, não só do RH, mas a gente já trouxe empresários aqui, falam dessa questão da pressa do jovem nesse momento. E eu não tenho tanta certeza em relação a essa questão de pressa, não, mas eu também já tive a sua idade, enfim, quando me formei também tinha a sua idade, né? Eu falo isso para as crianças, elas não entendem nada. Eu falo, quando eu tinha 7 anos, eu tinha a sua idade. E eles falam, o que esse cara tá falando comigo? Não entendi nada que você falou. E aí,
já tive pressa também, né? É óbvio que, assim, as carreiras eram... A gente também não ficava cobrando muito isso, era muito difuso, né? Esse negócio de subir, ir para carreira, enfim, era muito complexo. Você tinha uma admiração enorme pelo seu gerente, né? Não que as pessoas não têm hoje. Eu até faço uma brincadeira que eu trabalhei nas casas pernambucanas, aí foi que eu saí das casas pernambucanas porque o plano de carreira era muito curto, né? Era pacoteiro, vendedor, chefe de seção, que era um cargo simbólico, você não ganhava nada, só cuidava da seção. Subgerente e gerente, né? Falei, carreira muito curta, essa daqui eu não quero ficar, mesmo assim, acho que eu fiquei uns 3 anos lá. Mas essa juventude, a hora que entra, que tem o impacto da empresa, né? A gente discutiu aqui muito essa questão dos pais também. Fala, não quero que meu filho sofra o que eu sofri, né? Então já começa a falar que chefe não é bom lá para eles. E aí a juventude, tem estatística falando que a juventude não quer ser chefe também. Fala, eu quero ser tudo, menos chefe. O quanto, assim, se a gente pudesse, não é, obviamente, eu não quero trabalhar com nenhuma percentagem aqui, mas o quanto é a adaptação da empresa, você falou disso, falou, olha, a empresa que tem que se adaptar a essa turma. E o quanto é a adaptação dele, porque também tem, obviamente, que haver uma adaptação das pessoas na hora que ele entra nesse ambiente. Mas, às vezes, assim, são pessoas, como você falou, eu não posso categorizar um processo de onboard, eu preciso olhar para aquela pessoa, né? E, às vezes, são talentos muito interessantes, né? Por exemplo, que dominam a tecnologia, apesar que domínio da tecnologia é um tanto parcial, né? Domina redes sociais, né? Não necessariamente a tecnologia, né? Sim. E ele não compreende direito o que é isso. O quanto que a empresa precisa ter especificamente um cuidado muito forte com essa juventude que está... E já está dentro da empresa, provavelmente você tem algum líder lá que é geração mais nova. Eu acho que todo mundo tem, né? Eu acho que todas as empresas têm hoje esse desafio, mas eu acho que é um conjunto, sabe, Dimas? Eu acho que a primeira coisa é os líderes, a empresa preparar os líderes para lidar com essa diferença de gerações. Hoje, lá na Netafim, por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham na empresa há 25 anos, como tem pessoas que acabaram de entrar na empresa e estão a mesma hierarquia, no mesmo departamento, na mesma turma. Então, assim, como que esse líder vai gerenciar, motivar e reter pessoas de diversas gerações? Então, uma coisa que eu acho que precisa começar com a preparação da liderança. Outra coisa, eu acho que a gente precisa, no processo seletivo, calibrar bem as expectativas, sabe? Dar esse match. O que eu estou buscando hoje? O que eu preciso hoje? O que essa pessoa, o que esse candidato quer hoje? Sabe? Por exemplo, eu tenho condição de oferecer para esse candidato o que ele está buscando num curto e num médio prazo? Eu não quero contratar alguém para ficar comigo só 6 meses, 1 ano. Né? O que esse candidato quer? O que eu tenho para oferecer para ele? Que tipo de desafio que ele está buscando? Eu acho que a maioria dos jovens hoje, pelo que eu li numa pesquisa de uma consultoria que conduz aí a maior parte dos programas de estágio e trainee, o que os jovens querem hoje? 1, trabalhar na empresa dos sonhos deles, né? E 2, desenvolvimento e formação. Então, o que eles querem? Eles querem aprender. Eles querem aprender. Então, eu acho que o líder, a empresa, ela precisa estar muito atenta nisso. Né? Como as coisas estão mudando muito rápido, eu acho que tem muita novidade surgindo nas empresas todos os dias. É um projeto disso, é um comitê, é um projeto de inovação, é uma implementação nova de um processo. Como que pode aproveitar esse jovem que está chegando com aquela energia, com aquele feeling, aquela expertise em digital? Como que eu posso aproveitar isso dele, né? Então, eu acho que, assim, eu não fico confortável de te falar uma porcentagem ou um número, mas eu acho que esse conjunto de valores. Entendi. De valores, não, desculpa, de ações, de temas aí, conforme eu te falei. Tá? Bacana. Mariana, e quando a gente fala um pouquinho de tendências de RH, sabe, a gente fez um podcast há um tempinho atrás, nós fizemos, eu e Dimas, e nós fizemos uma análise no qual a gente pegou os últimos 3 ou 4 anos das principais publicações de RH e falamos sobre as tendências que eles listavam aqui. Nós íamos vendo o que caía e o que permanecia, né? E muita coisa caía, né? Muita coisa ele colocava tendência para o ano que vem. Atenção, todo mundo tem que fazer isso daqui, né?
e no ano que vem isso nem era discutido mais, nem estava Aí na veio a pauta, né? pandemia, já mudou tudo, por então exemplo. trabalho remoto, né? Aí virou trabalho remoto. Aí eu quero uma Agora coisa... já estão falando que o trabalho remoto não é mais. Também não é mais. As pessoas querem voltar para o presencial. Exatamente. E o que você falaria para um profissional que é um gestor de RH, você que tem bastante vivência na área, como que você olha essa questão? Que cautela que você toma quando você olha essas questões de tendência, por exemplo? O que você procura ver o que é viável para o seu negócio, o que não é? Como é o seu olhar para essas questões de tendência, essas publicações? Olha, eu tento fazer um match, tá? Uma ferramenta que eu gosto muito... Tem algumas ferramentas que eu utilizo na empresa que eu gosto muito de escutar as pessoas. Então, assim, eu uso algumas frentes. A primeira delas é escutar as pessoas. Então, seja por pesquisa de clima, quanto também eu tenho alguns cafés com RH, eu tenho algumas reuniões com os gestores, para eu levantar aqui o que as pessoas estão me trazendo, o que as pessoas estão me falando, o que elas precisam, o que elas sentem falta, o que está legal, o que precisa melhorar, o que não é para mudar. E aí eu vou escutar um mercado também. E, é claro, a direção da empresa, a estratégia da empresa, para onde a empresa está indo. E eu tento fazer um conjunto disso tudo, tá? Então, assim, por exemplo, eu não gosto de nada que é escrito em pedra. Eu não gosto porque, justamente, eu acho que as coisas podem mudar, gente. Eu acho que, assim, a pandemia veio para falar que a gente não pode ter regra, né? Porque as coisas mudam como, né, da água para o vinho. Então, assim, eu realmente eu não gosto, assim, de chegar e falar assim, olha, vamos por esse lado porque é tendência. Não. Eu quero primeiro escutar o que a empresa está falando, o que os nossos colaboradores estão falando, aí eu vou ver, a tendência é essa, faz sentido com o momento da empresa, faz sentido para onde a empresa quer ir, aonde ela quer chegar, tá? Mas, assim, por exemplo, eu conheço diversas empresas que não trabalham com home office. Que trabalham 100% presencial, e diziam que o home office era uma tendência, certo? Então, assim... E outros que voltaram, né? Que adotaram e agora voltaram atrás, mais, né? Não querem mais, né? Que agora estão exigindo voltar aí, pelo menos, mais vezes para o escritório, né? Então, assim, eu acho que hoje o tema do home office, ele veio como uma flexibilidade agora, um benefício, né? Que é vendido aí para o colaborador dessa forma, né? Ô, Mariana, a gente... falou aqui rapidamente, você falou, né? Falou, eu queria chegar à diretoria, né? E aí eu olhei para aquilo que eu precisava ter para ser diretora. Olhando, não necessariamente é óbvio que a sua maior expertise, a sua maior experiência é Netafim, mas para o ouvinte que quer assumir uma posição de liderança, e que é falar, o que eu gostaria de... Eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, eu quero ser supervisor, o que eu preciso, né? Quais são os grandes desafios do momento, né, para, por exemplo, um gestor da Netafim? O que ele precisa olhar, no que ele precisa prestar atenção, como ele precisa se preparar para, por exemplo, subir uma posição dentro da Netafim especificamente, ou dentro das organizações como um todo? Eu vou falar no geral, eu acho que não só para uma próxima função de gestão, mas para qualquer função. Assim, eu acho que vale muito a pena todo mundo investir no autoconhecimento, né? Então, assim, eu acho que realmente cada um se autoconhecer, descobrir suas fortalezas, seus pontos de desenvolvimento, é algo assim que é a base da pirâmide. Eu acho que é o pontapé para qualquer crescimento, tá? Após isso, eu acho que fica muito mais fácil, tá? Então, eu acho que hoje, além disso... o que eu vejo assim que é muito atitude para a gente ver numa promoção de um líder. É claro que existe a maturidade do autoconhecimento, né? A maturidade do dia a dia, mas é muito tema da atitude, de como você inspira a sua equipe, de como você inspira as pessoas, né? De como você se relaciona com seus pares. De como você, eu acho que tem o tema de gestão de pessoas na agenda, né? O que eu vejo muitas vezes, muita empresa formando líderes pelo conhecimento técnico e não pela habilidade de fazer gestão de pessoas.
Então, eu acho que a barra para funções de liderança, elas precisam estar subindo cada vez mais. Para as pessoas não enxergarem só, não, aquele líder técnico, mas aquele líder inspirador também, né? E aí, a pessoa tendo o autoconhecimento, ela vai descobrir as oportunidades dela e aonde ela precisa focar. Né? Eu preciso focar na minha comunicação, eu sou um pouco mais introvertido, então, o que eu posso fazer para melhorar minha comunicação? Né? Eu preciso aprimorar um pouco mais na forma como eu dou feedback. Então eu vou buscar estudar feedback. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento, ele vai ser a base de tudo. Para cada um fazer aí o seu plano para estar desenvolvendo na área de liderança. Mas, assim, com certeza, a atitude, a comunicação, a exposição é extremamente importante. O envolvimento no negócio, né? Conhecer o negócio, tá? Eu começaria por aí, Dimas. Tá, bacana. Sabe uma coisa interessante relacionada a essa questão de geração? E aí vocês também têm bastante experiência, podem até comentar se concordam ou não. Muitas vezes, quando nós estamos conduzindo um processo de desenvolvimento dentro de empresa, nós percebemos nitidamente a diferença que tem entre as gerações, né? Então, as gerações têm interesses diferentes, anseios diferentes, né? Então, até quando nós temos o cuidado de conduzir, muitas vezes, alguns processos separados, até trabalhando, assim, essas questões para alinhamento de expectativa e tudo mais, né? É que você comentou uma série de pontos aí que exige uma iniciativa da pessoa em relação a ela buscar a carreira, não o que a empresa vai fazer para mim, para que eu cresça aqui dentro. Inclusive, a gente está trabalhando esse tema na Netafim, Danilo, que a gente desenvolveu um programa de liderança esse ano e agora a gente está trabalhando com toda a equipe o protagonismo e a autoliderança. Legal. Então, assim, a autoliderança, eu lá sentado no banco do carro do motorista, assumindo a direção da minha carreira, né? Então, eu não espero a empresa ir lá e dar um curso para estudar inglês, porque o meu cargo exige que eu estude inglês. Não, eu vou correr atrás do inglês, eu vou estudar inglês, porque o meu próximo cargo é um cargo de liderança que eu posso assumir, mas precisa ter inglês esse cargo. Então, eu vou correr atrás do meu inglês. E o protagonista é igual o protagonista da novela, do filme, é o ator principal. Então, diante de uma situação, diante de um problema, eu vou lá, eu tomo a frente, eu assumo as rédeas, eu dou a solução. Então, isso, hoje a gente está trabalhando, a gente tem um programa que a gente está desenvolvendo dentro da Netafim para trabalhar tudo isso. E o primeiro módulo foi o autoconhecimento. Então, a gente trabalhou autoconhecimento, a gente trabalhou accountability, comunicação assertiva. Agora, a gente está trabalhando o mindset de crescimento, que depois eu queria falar um pouquinho desse tema com vocês. E aí, depois, gestão do tempo e gestão de conflitos. Tá? E hoje o mindset de crescimento, ele é extremamente importante, né? A gente sabe aí que tem se falado muito de mindset, justamente por causa das últimas publicações aí que têm sido feitas, mas o mindset de crescimento é aquele quando a gente vê o copo meio cheio, né? Então, a gente pega o erro como um aprendizado, a gente olha algo que aconteceu e que não deu certo, que eu vou procurar aprimorar, desenvolver, né? E não olhar o copo meio vazio. Então, isso a gente está trabalhando muito nas pessoas, na empresa. Por quê? Por causa da mudança de cenário que está acontecendo, o crescimento da empresa, a empresa não é a mesma como era 10 anos atrás, né? Então, essa o mercado não é o mesmo. O mercado não é o mesmo, o mundo não é o mesmo. Então, como eu posso olhar as coisas como uma oportunidade, né? Então, assim, como um desafio, como algo para eu crescer, para eu desenvolver. E não como, nossa, isso aconteceu, olha só, coitado, né? Mas como a gente começa a ver as coisas de um lado bom, de um lado positivo. Sim. Né? E não que a gente fala síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu vou ser sempre assim. Essa mudança de mindset é bastante importante também. Tá. Não, sem dúvida. Ô Mariana, falando ainda dessa questão de liderança, a gente falou de conflitos de gerações, enfim, ou de não conflitos, mas do que você é mais demandada no seu dia a dia, principalmente pelas lideranças, não necessariamente pelos seus chefes, né? Porque é óbvio que ele também te demanda, é óbvio também que ele direciona, mas eu entendo que o papel do seu líder é muito mais direcionador do que de demandar, né? Mas o que o seu público de RH te demanda? E quem é o público que mais te demanda?
Nossa, que pergunta difícil isso. Pode pular ela também. Não, eu preciso pensar, porque assim, a gente é demandado por várias coisas, assim, claro que eu tenho uma equipe, né, que toca o operacional, mas hoje eu estou bastante envolvida nos projetos das 5 iniciativas da empresa de crescimento, e agora nós estamos com um projeto novo, que é o Customer Experience, que a gente está implementando. Então, assim, eu estou bastante envolvida nas ações que vão gerar o engajamento das pessoas, a mudança da cultura agora com foco no cliente. Então, assim, o negócio está me demandando muito, né? É claro que, assim, também participar de muitas tomadas de decisões, tá? Que vão impactar diretamente as pessoas, né? E levantar, por exemplo, agora a gente está super envolvido nos levantamentos das necessidades para o ano que vem. Tá? A gente está elaborando o budget, o corporativo, eles acabam trazendo bastante demanda para a gente também, que a gente precisa implementar e cascatear aqui. Tá? Mas, assim, demanda, eu acho que depois que eu mudei de cargo, assim, existe cada vez menos a demanda operacional, né? Sim, sem dúvida. Que aí a gente tem uma equipe fera aí para estar fazendo isso. A gente, enfim, já falou com outros aqui, é uma pergunta que eu acabo fazendo para os RHs, né? Então, o que mais aparece aqui é falar, gestão de conflito. Eu preciso me envolver nisso, quase toda semana tem um a gente tá probleminha com desse. Isso. A gente está trabalhando esse tema dentro da Netafim como um todo. Então, a gente trabalhou com a liderança já. Então, de quem que é a responsabilidade de fazer a gestão do conflito? É do RH ou é do líder? É do líder. Então, vamos preparar o líder para fazer isso, porque o líder não está confortável. Então, vamos preparar o líder. E depois, agora, a gente tem um treinamento para os analistas, para a área técnica, administrativa, quem não exerce o cargo de liderança, de como eles administram o conflito entre eles. Então, a gente está preparando, porque eu acho que esse é o problema comum, né? Então, até a gente teve a convenção... Esse e comunicação, né? Não, comunicação, pesquisa de clima, é disparado sempre, né? Agora, assim, a gente teve uma convenção, todo ano a Netafim promove uma convenção de negócios, né? Para falar como que vai ser o ano, as perspectivas, as metas... E nesse ano eu falei muito sobre o papel do RH. O que as pessoas acham que o RH faz e o que realmente o RH faz. Né? Então eu trouxe muito assim, o que as pessoas acham que eu faço quando eu trabalho com o RH? O RH promove, aumenta salário, demite. Quando a gente chama alguém na sala, o pessoal faz aquela piadinha, posso levar a minha carteira? Né? Então, assim, o RH gerencia conflitos, né? E aí depois eu trouxe para eles qual que é realmente o papel do RH. O RH estratégico é preparando o ambiente para eles estarem trabalhando mais preparados, entregarem mais, serem mais produtivos, consequentemente impactando mais no cliente, né, na satisfação do cliente. Então, eu trouxe essa outra visão para eles, né? Que gestão de pessoas, eles, eu falo, não é com o RH, é com a liderança, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar nos líderes. Como eles podem estarem mais preparados para liderar pessoas, né? Então... É um desafio muito grande, né? E quando fala gestão de pessoas, não é porque tem pessoas na empresa inteira que você é gestora da empresa toda, né, Maria? Cada líder tem que fazer. Tem até um texto que eu gosto muito que chama Gestão de Pessoas Não É com RH, que é de um professor da Fundação Dom Cabral. É bem legal esse texto. E realmente ele fala tudo, né? Quem contrata? Quem demite, quem faz reajuste salarial, quem faz conflito, avaliação de desempenho. Quem cria confusão. O RH dá o suporte, as ferramentas, né? Mas o líder, ele tem um papel aí de protagonista, né? Às vezes pode levar um pouquinho da culpa também, né, Maria? Sim. Um caso ou outro. Você que contratou mal. Quem contratou, bem assim. Tá bom. Então tá, né? Mariana, nós estamos chegando aqui caminhando para o nosso final e nós sempre... pedimos para os nossos convidados para falar onde que poderia te encontrar nas redes sociais. Legal. Que rede social você usa mais? Alguém que está aqui eventualmente quer trocar um pouco de experiências com você. Como que o pessoal pode te encontrar? Pode me encontrar no LinkedIn, como Mariana Conali mesmo, com L só. Então, assim, eu recebo bastante mensagem, bastante solicitação de conexões. De conexão. Então, assim, podem me buscar por lá, que vai ser um prazer aí estar
tá contribuindo. E assim, se alguém tiver interesse em trabalhar na Netafim, né? A gente tem hoje o nosso banco de talentos e as nossas vagas na página de carreiras no próprio site da Netafim. Que é www.netafim.com.br. Muita gente me busca perguntando, para qual e-mail eu mando o meu currículo, né? A gente não está mais recebendo por e-mail, porque agora a gente tem um sistema, né? Vocês e 90% das empresas. As pessoas precisam entender um pouco isso. A gente não recebe mais, antes entregava na portaria, depois mandava por e-mail, agora a gente automatizou todo o processo, então, justamente para a gente ter um controle melhor de feedback de candidato, né? Muito melhor para o candidato também, né? E eu acho que hoje é bastante importante esse tema da gente dar retorno para todo mundo, né? Dar o feedback, acompanhar, ter os KPIs dos processos seletivos, né? Sim. A automatização, né? Sempre foi, né? Que a gente, acho que por falta de tempo ou de cuidado, acabava você trabalhou em consultoria, você sabia que você tinha que dar o feedback para as pessoas. E na você sempre época, fez a maioria isso. do currículo era tudo de papel, né? Tudo de né? papel. Tinha aqueles arquivos enormes. Nossa, o nosso tinha 40 mil currículos, né? Acho que 10% serve, porque o restante era antigo. Ganhou uma sala nova depois que você atualizou. Com certeza. Tá bom, Mariana, muito obrigado por você ter agradeço. vindo. Acho que nós vamos ter mais um papo aí pela frente. O tempo é muito curto aqui. Tem um monte de coisa que eu queria te perguntar aqui, mas vai ficar para uma próxima vez, se você quiser ver. Uma parte 2, Dimas, com o maior prazer. Tá bom, muito obrigado. Tá bom, obrigada a Danilo, valeu, Dimas, obrigado aí pelo convite novamente. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a você que nos acompanha. Grande abraço. Abraço, até mais, pessoal.